Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão do dia 19 de novembro de 2013 do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. E eu quero fazer referência que hoje é o Dia da Bandeira, dia 19 de novembro. Nessa data, 1889, aconteceu a Instituição Republicana Nacional como bandeira oficial do Brasil. Fica aqui o registro, portanto, dia 19 de novembro de 1889, o Brasil trocou a bandeira imperial pela bandeira da República. A nova bandeira foi adotada pelo Decreto 4 de 19 de 11 de 1889, desenho este da bandeira brasileira de Décio Vilares. 11 de maio de 1992, a bandeira brasileira passou a ter 27 estrelas, configurando os estados da República e no lugar de 22. O hino da bandeira me informa aqui a minha prestimosa assessoria de Olavo Bilac e a música composta por Francisco Braga. Ele foi apresentado pela primeira vez em novembro de 1906. Fica aqui, portanto, o nosso registro do dia comemorativo à bandeira. Antes de passarmos às informações de estilo, conclamo a todos a apreciação da ata da última sessão. Não havendo nenhuma ratificação e nenhuma supressão à mesma, declaro aprovada. Qual que vai ser adiado? Esse? Anuncio o adiamento dos seguintes processos. 24.460, o doutor José Luiz Blazac é o relator, e há um pedido de vista do doutor André Stum, o primeiro vogal, cuja o doutor Agamenon encontra-se ausente e está aguardando o pedido de vista. Esta é a razão o adiamento deste processo. E também o 293277 da relatoria do doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Transfiro a presidência ao desembargador João Ferreira Filho para o julgamento dos processos 47.507 e 21.81. 47.507, continuação de julgamento, relator doutor Francisco Alexandre, pedido de vista foi do doutor Pedro, terceiro vogal. Eu passo, portanto, a condução dos trabalhos ao desembargador João Ferreira. Obrigado, senhor presidente. Já anunciado o processo, eu dou a palavra ao doutor Pedro para... Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, digno representante do Ministério Público, ilustres advogados, pedi vista destes autos para melhor análise do recurso eleitoral interposto por Admilson Dantas de Matos, condenado por captação ilícita de sufrágio nesta representação eleitoral oriunda do município de Santo Antônio do Leverger. A circunstância que chama a atenção no caso é a natureza das provas que supostamente permitem a conclusão de que o candidato a vereador Admilson Dantas tenha comprado o voto do cidadão Alessandro Nunes de Assis. Anoto que não houve discussão entre as partes sobre as provas concretamente produzidas. Aliás, foram apenas duas, diga-se. Esse é o ponto crucial da questão. A iniciativa probatória foi toda do autor da representação, o Ministério Público Eleitoral. O requerido não postulou a produção de nenhum meio de prova e, a rigor, não precisava fazê-lo, pois quem deduz a pretensão em juízo é que deve efetivamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Artigo 333, inciso 1 do CPC. Em outras palavras, quem acusa alguém de captação ilícita de sufrágio deve, obrigatoriamente,
produzir a prova ou as provas que corroborem sua versão, restando ao réu apenas provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o artigo 333, inciso 2 do CPC. Daí porque relembro a verdadeira razão prática da existência do chamado ônus da prova. Não é uma simples regra processual de distribuição da obrigação de requerer a produção probatória entre as partes. É uma regra de decisão da lide, um instrumento que direciona o ato de julgar, a fim de que o juiz possa constituir a norma individual e concreta. O requerido não apresentou nem produziu qualquer meio de prova, simplesmente negou a autoria da captação ilícita de sufrágio. Sua conduta processual é legal e perfeitamente possível. Não pode ser prejudicado de forma alguma por assim ter procedido. O ônus da prova não era dele requerido na ação. Por outro lado, o autor da representação, o Ministério Público Eleitoral, poderia ter apresentado e ou postulado a produção de diversos meios de prova, tendo em vista que se tratou de acusação de compra de voto por meio de vales combustível. O autor, contudo, limitou-se a produzir duas provas no caderno processual. A primeira foi a apresentação, com a inicial, de 2 vales combustível apreendidos com o eleitor Alessandro Nunes de Assis no dia 6 de outubro de 2012 no posto Santo Antônio. A segunda prova, por evidente, foi a oitiva em juízo do eleitor Alessandro Nunes de Assis. Analisemos em primeiro lugar os vales combustível apreendidos às folhas 15. Ambos são idênticos. Trata-se de requisição do posto Santo Antônio para o fornecimento de 10 litros de gasolina. A indicação do endereço do posto Santo Antônio, no município de Santo Antônio do Levergé, e o número do telefone. Há um espaço escrito placa e hífen. Nesse campo, em branco, nada foi preenchido. Não há data de emissão dos vales, contudo, chamo a atenção para o mais importante. Há um número de série sequencial dos 2 vales, 9735 e 9736. Algumas dúvidas surgem a respeito desses materiais apreendidos. Primeiro, não há prova de que os vales foram emitidos pelo posto Santo Antônio, porque nenhuma apuração foi feita tendente a essa confirmação. Admitindo-se, contudo, a expedição dos vales pela referida pessoa jurídica, ainda assim não se sabe quando foram emitidos, em favor de quem e se essa emissão se deu onerosa ou gratuitamente. A única certeza é de que foram apreendidos em poder de Alessandro Nunes de Assis. Importa observar que grande parte daquelas dúvidas poderiam ser solucionadas satisfatoriamente se o Ministério Público Eleitoral tivesse adotado uma atitude mais ativa em termos de produção probatória. Poderia requerer diligências junto ao posto Santo Antônio com vista à obtenção de eventual controle de venda e entrega de vales combustível. É notório que qualquer pessoa do ramo que forneça vales combustível mantém controle dessa emissão para efeito de recebimento dos valores respectivos. Não se compreende que nem mesmo a simples oitiva do representante legal da pessoa jurídica ou qualquer outro funcionário da empresa foi requerida pelo Ministério Público Eleitoral. Confirmada a emissão dos vales, poder-se-ia indagar sobre a quem foram emitidos os apreendidos nos autos, discriminados pelos números sequenciais antes mencionados. Com todas as vênias possíveis, mas a convicção do douto juízo eleitoral de que os 2 vales combustível foram adquiridos pelo candidato Admilson Dantas de Matos baseou-se exclusivamente no depoimento do eleitor Alessandro Nunes de Assis. Não existe nenhum outro elemento de prova no sentido de que o referido candidato tenha comprado ou retirado os referidos vales no posto Santo Antônio. Passo agora ao depoimento da testemunha Alessandro Nunes de Assis. Sua versão dos fatos sempre foi a mesma, tanto no momento da apreensão, no dia 6 de outubro de 2012, quanto no termo lavrado na promotoria e também a oitiva em juízo. Afirma que recebeu um telefonema do recorrente no dia 5 de outubro de 2012. O recorrente lhe perguntou se a testemunha votava em Santo Antônio do Levergé, ao que respondeu que sim,
que então se encontraram no Atacadão do Tijucal, em Cuiabá, naquele mesmo dia, no dia 5 de outubro de 2012, por volta das 16 horas, que o candidato recorrente então lhe entregou os 2 vales de combustível de folhas 15, que o recorrente teria dito à testemunha que conseguiu o seu telefone com a cunhada da testemunha, a senhora Maria Solange. Sobre a alegação de captação ilícita de sufrágio que teria ocorrido naquele dia 5 de outubro, a única prova é o testemunho do senhor Alessandro. A sua palavra é o elemento probatório que levou à condenação do recorrente. A pergunta a se fazer a esta altura é a seguinte: há outra prova ou indício de que corrobore este fato narrado pela testemunha Alessandro? Um olhar sobre os autos nos revela que não. O autor da ação não postulou a oitiva da senhora Maria Solange, a qual poderia chancelar a versão de que forneceu o número de telefone de Alessandro, seu cunhado, ao recorrente Admilson. O Ministério Público Eleitoral não requereu a exibição do telefone celular da testemunha Alessandro, nem requereu a quebra do sigilo dos dados telefônicos, a fim de confirmar a existência da comunicação entre os celulares do candidato e da testemunha em questão. Em conclusão, temos o seguinte, em termos de provas nos presentes autos. Um cidadão é flagrado na véspera da eleição com 2 vales combustíveis. Os 2 vales não contêm o nome de nenhuma pessoa e nem se sabe quando foram emitidos. O autor da ação não requer nenhuma providência para apurar a origem dos vales junto ao posto de combustível neles indicado. O cidadão flagrado diz que recebeu os 2 vales combustível do candidato, narrando as circunstâncias nas quais a entrega dos vales teria ocorrido, sem qualquer outra prova que pudesse acreditar a sua narrativa. Como consequência disso, o candidato cujo nome foi declinado pelo cidadão é condenado por captação ilícita de sufrágio. Nesse contexto, o cidadão poderia imputar a responsabilidade pela entrega dos vales a qualquer candidato, levando à sua condenação. Nota-se, portanto, que a condenação do candidato se deu com base em um único depoimento testemunhal. Não há nenhuma outra prova a corroborar o seu depoimento, pois nada foi provado sobre a origem desses vales. Os vales combustível nada provam em relação ao candidato. Não prevalece em nosso sistema, no campo da axiologia da prova, a regra do livre convencimento do julgador. O critério adotado em nosso sistema é o da persuasão racional, também denominado livre convencimento motivado. Fabiana Del Padre Tomé, analisando a valoração da prova no direito brasileiro, observa que, entre aspas, a apreciação das provas é a atividade intelectual que o julgador realiza para determinar o poder de convencimento relativo a cada um dos enunciados probatórios, em sua comparação com os demais, para chegar à conclusão acerca da força do conjunto probatório como um todo. Fecho aspas. Não se nega a possibilidade de uma hierarquia axiológica móvel entre as provas jurídicas, posto que o valor não está nas coisas, mas no próprio homem como sujeito cognoscente. É ele quem atribui valor às coisas conforme suas vivências. Contudo, o julgador não tem o poder de decidir com base em suas convicções íntimas, por mais legítimas que possam ser as suas aspirações. É preciso indicar as razões do seu convencimento, que não podem estar situadas para além da linguagem das provas contidas nos autos. Tenho sido enfático em afirmar que uma condenação grave como esta jamais pode ocorrer com base em prova exclusivamente testemunhal, por mais verossímil que seja. Rememoro que, neste caso, a única prova é o depoimento de uma testemunha, que atribuiu ao candidato cassado pela sentença a entrega dos vales apreendidos em seu poder. Com essas considerações e convicto de que o autor da representação eleitoral não se desincumbiu a contento do seu ônus de provar robustamente o fato alegado, peço vênia para dar provimento ao recurso eleitoral e assim julgar improcedente a representação eleitoral aforada pelo Ministério Público Eleitoral contra o candidato Admilson Dantas de Matos. É como voto, senhor presidente. Só faltava o voto, doutor Pedro. Nesse caso, então, a conclusão do julgamento... Senhor presidente, Senhor. por gentileza, eu votei na sessão anterior e como não estou presidindo,
esta sessão, sinto-me à vontade para retificar meu voto. Eu gostaria, depois de ouvidos atentamente as razões trazidas pelo sempre brilhante Dr. Pedro, eu gostaria de fazer uma retificação ao meu voto, dizendo que compreendi, acompanhando aqui as razões trazidas pelo eminente Dr. Pedro Francisco, a fragilidade da suposta prova trazida aos autos para aplicação da sanção. Eu entendo que apontou corretamente, doutor Francisco, o artigo 333 do CPC, o ônus da prova, a quem alega. Também há uma passagem que me chamou a atenção. Todo o desenrolar dos fatos prende-se na questão de que o suposto denunciado e uma suposta captadora, o parente, teriam se encontrado no Atacadão em Cuiabá. E aí teria dito o candidato que, através dessa pessoa, parente de um suposto eleitor, teria lhe fornecido o seu telefone para que ele pudesse fazer a suposta e apontada captação ilícita. Eu quero dizer que o importante, a meu sentir aqui, não é quem forneceu de fato o telefone do eleitor, mas a apuração se o fato da captação ilícita do voto existiu ou não. Esse é o fato relevante para o deslinde da causa aqui posta. E eu entendo que isso realmente não restou comprovado. O Ministério Público denunciou e realmente não houve a diligência, data máxima vênia, necessária no sentido de apreciar e provar e comprovar os fatos alegados. Portanto, toda a condenação se deu em cima de um único depoimento, razão pela qual eu quero pedir vênia aos que pensam de forma diferente, mas por uma questão de justiça, convenceu-me, doutor Pedro Francisco, das razões trazidas, e eu quero aqui retificar meu voto para acompanhar a divergência nesse momento. Obrigado. Então, a conclusão é a seguinte: o tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso no termo do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. É a conclusão. Em seguida, o processo 2.3 da pauta, processo número 2181, da relatoria da desembargadora Maria Helena Póvoas, recorrente Wallace Santos Guimarães, recorrido no Ministério Público Eleitoral. Uma palavra à eminente relatora. Há pedido de sustentação oral nesse caso. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Wallace Santos Guimarães, candidato eleito prefeito municipal no município de Várzea Grande, contra a decisão do juiz da 20ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referente às eleições de 2012. Em razões recursais, sustento recorrente, em síntese, os seguintes argumentos. A. Cometeu equívoco ao não apresentar a declaração de cessão de bem imóvel na prestação de contas final, posteriormente retificado com a exibição de recibo eleitoral que foi declarado como não utilizado. Juntou documentos para demonstrar que o veículo cedido por Rainiele da Silva pertence em verdade ao seu filho, Andriel da Silva Costa. A divergência havida entre a segunda prestação de contas parcial e a final não teria o condão de causar a reprovação de suas contas. A despeito de ter realizado gastos antes da abertura da conta bancária, os bens teriam sido entregues apenas após a data da respectiva contratação de despesas, que teria comprovado as despesas com honorários advocatícios. A divergência entre o número de prestadores de serviço na prestação de contas parcial e a final teria sido causada pela desistência de alguns prestadores de serviço e que não teria o condão de reprovar suas contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso eleitoral com consequente manutenção da sentença combatida. É o relatório, senhor presidente. Então, concedo a palavra ao doutor José Patrocínio de Brito Júnior, pelo tempo de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora desembargadora, qual cumprimento todo os membros dessa corte,
excelentíssimo senhor doutor Marcelo, servidores, colegas advogados e advogadas, todos aqueles presentes, imbuídos no trabalho dessa justiça eleitoral. Como bem e fielmente relatado, trata-se de uma prestação de contas que mereceu, no juízo de piso, a sua reprovação. Inicialmente, constando 5 irregularidades, a qual o próprio apontamento do Ministério Público coloca aqui sobre a questão de um preenchimento do recibo eleitoral de uma eventual doação, uma doação de veículo em nome de terceiro, que foi representado pela mãe, que era uma menor, doação estimável em dinheiro que não constou na segunda parcial, mas constou na final, e a realização, despesa antes da abertura da conta bancária específica, e omissão, segundo o relato, no que se refere aos prestadores de serviço. As considerações que eu tenho que colocar, e foi divulgado através de memoriais entregues a todos os membros, é o seguinte, dentro do tempo que me disponibilizado. A prestação de conta, ela tem a finalidade, todo o candidato, de realizar um demonstrativo a todos os seus eleitores, a toda a sociedade, observado o princípio da própria transparência. Ou seja, o que arrecadou, o que gastou, ele dando a satisfação qual a origem, da onde que veio os recursos, ou seja, dando a satisfação, qual o destino desses determinados gastos. E essa prestação, ela tem um retrato fiel daquilo que foi a sua campanha. A declaração a prestação de conta do candidato Wallace Santos Guimarães, ela é uma prestação, em tese, robusta, com valores de quase 1,5 milhão na sua campanha, onde que todas as variantes e todos aqueles itens necessários para conduzir uma campanha de médio a grande porte estão consignados. Nada ficou de fora e nada deixou de ser consignado conforme determina a legislação. Há falhas? Há falhas. Sim. Agora, falhas comprometedoras? Não. Não há nenhuma falha comprometedora, ou seja, onde que tem a má-fé, onde que tem a vontade deliberada de esconder, de escamotear. Ao contrário, tudo aqui, tudo aquilo dentro da possibilidade foi trazida à tona e colocada no retrato, colocado à sociedade e divulgado no sistema próprio da justiça eleitoral. Nós, dos itens que eu coloquei para a discussão e para esclarecimento, o próprio item 211, que vai tratar de uma doação de estimável, feita por José Benedito da Silva, que foi só constada na retificadora, mas a jurisprudência admite que se coloca. Aliás, se não admitisse, na verdade estava incentivando a pessoa a esconder os determinados valores. Ao contrário, aquilo que não foi colocado ou por esquecimento ou porque os técnicos não observaram, a oportunidade ainda na prestação final. Não podemos esquecer, por mais que hoje se considere de natureza híbrida a prestação de conta, mas ela tem o cunho ainda administrativo. Então, a qualquer tempo eu posso realizar as correções necessárias e dar as informações necessárias para as pessoas
que financiar e para os eleitores e para toda a cidadania. Nesse caso específico, a própria juíza de piso, ela não considerou como uma irregularidade que comprometesse. Tanto que ela colocou que seria uma inconsistência geradora de impropriedade formal e que ela não tinha o condão de por si só ter como desaprovada a conta. E a própria jurisprudência, ela converge nesse tipo. O segundo item que foi bastante questionado, inclusive com o parecer contrário da juíza de piso, mas que mereceu a ponderação da Procuradoria, com relação à doação de prestação de serviço por Raniele da Silva. Raniele é menor e quem fez a doação foi a sua representante, ou seja, a sua mãe. E está caracterizado e no sistema está colocado os valores, inclusive de mercado normal, e o próprio Ministério Público, ele admite que nesse caso não há nenhuma irregularidade. A juíza de piso, ela diz que teria que ser transitado em conta corrente. Olha, não há possibilidade. Se o bem é doação estimável, como é que vai transitar em conta específica? Não tem nenhum tipo de possibilidade, uma coisa doada como bem estimável, transitar em conta específica. Seria querer escamotear a própria prestação de conta. Outra questão que se coloca é a doação estimável em dinheiro realizada antes da entrega da segunda parcial, mas declaradas na prestação final. E a própria juíza também colocou aqui, são 3 pessoas, Dulcilene, a Dulcilene, o outro nome que eu escrevi aqui, Silva, qualquer coisa aqui, e Evandro, são 3 aqui, 3 pessoas, e a própria juíza diz que há inconsistência, que sozinha também, de rejeitar essas contas, pois que elas estão documentalmente comprovadas. Estão. Não foi lá na segunda parcial, mas foi na prestação final. Um caso aqui, eu vou pular para o item 4.1, que, segundo a juíza, ela teria que reprovar porque omitiu na prestação de contas final de eventual prestador de serviço informado à Justiça Eleitoral. E eu vou depois para o ponto final, porque tanto o Ministério Público como a juíza na outra que eu vou colocar diz desfavorável. Então, eu estou colocando como uma prestação de conta de uma forma transparente, quem foi contra e quem foi a favor. Esse último, item 4, o próprio Ministério Público admite. E vou dizer por quê. É comum a Justiça Eleitoral ela requerer a todas as candidaturas quais as pessoas que vão trabalhar numa respectiva campanha. Você informa as pessoas que, em tese, podem ser contratadas e as pessoas que já estão contratadas. Em média, foram contratadas na campanha do candidato Wallace Guimarães 500 pessoas. Estou dizendo em média, não tenho o número, mas seria isso. E foi informado. E todo mundo informa, não tem uma candidatura que não informa. Todo juiz eleitoral. Agora, isso não quer dizer que as pessoas efetivamente vão trabalhar na campanha. Pode trabalhar como pode não trabalhar. E não há como aquelas pessoas que não trabalharam você consignar na prestação de contas, senão também estaria escamoteando a própria prestação de conta. Não há como. Então, nesse caso, não houve omissão. As pessoas que trabalharam foram consignadas e pagos devidamente. E as que não trabalharam e que não compareceram, como o caso de algumas pessoas, não sei se foi 3, 4 ou 5, que não compareceram e possivelmente, às vezes, trabalham em outras campanhas. O mercado... O senhor me dá 2 minutos, Excelência? Só. E a última, a doação, muito obrigado, Excelência, é a aquisição antes da abertura. Coloco, registro a jurisprudência do ministro Castro Meira,
dizendo que há possibilidade. Por quê? Nesse caso, o pagamento não foi feito como doação estimável, ele foi feito com o cheque da própria conta específica. Ou seja, houve uma encomenda, mas ela não foi efetivada. E só foi a nota fiscal, foi dada, mas só foi pago com o primeiro cheque da conta específica. Muito obrigado, desembargador. Desculpa aí pela ultrapassagem, na razão do tema. Colho o parecer ministerial. Eu vou manter um parecer, mas sinceramente, ouvindo o advogado falar aqui e fazendo a consulta aqui ao que consta do processo, realmente eu confesso que eu fiquei na dúvida quanto à questão da insignificância das irregularidades. Por cautela eu vou manter o parecer, mas eu faço essa ressalva, não sei o que os membros vão entender quanto à significância dessa irregularidade. Eu levanto aqui de ofício uma questão de ordem juntada de documentos em sede recursal. Antes de adentrar ao mérito do recurso proposto, é uma questão prejudicial que não foi ventilada pela parte ou alegada pela douta Procuradoria, mas que suscito de ofício. Conforme consta das folhas dos autos, o recorrente juntou ao presente recurso documentos que não foram apresentados antes da aprovação da sentença de piso. As folhas foram colacionados documentos que tratam da propriedade de veículo cedido para a campanha eleitoral da recorrente, enquanto que as folhas 1402 juntou-se documentação atinente a gastos realizados antes da abertura da conta bancária. Do exame dos autos, especialmente do relatório preliminar de folhas, constato que o analista discriminara expressamente aquelas irregularidades. O recorrente apresentara seus esclarecimentos às folhas e trouxeram aos autos todos os documentos que entendeu pertinentes para comprovar o alegado em sua tese defensiva. Portanto, está demonstrado que foi aberto prazo e dado oportunidade para o esclarecimento da irregularidade apontada no relatório preliminar, inclusive com a efetiva juntagem dos documentos. Ademais, não houve alegação ou demonstração de ocorrência de excepcionalidade fática ou legal a justificar a juntada de documentos novos em sede de recurso. Esse tema já foi analisado por este pleno em recurso no qual apresentei voto visto e do qual pode ser assim resumido. Eu vou deixar de fazer a leitura, todos os senhores já conhecem, vou apenas grifei aqui uma frase que pode sintetizar. Não é aceitável a apreensão e consideração em sede recursal de documentos novos. E por aí eu continuo o trecho do meu voto vista já citado. Continuo eu. Por oportuno, reproduzo o trecho do citado voto vista em que me demorei na apreciação da matéria correlata a desta em questão prejudicial. Também peço vênia aos senhores, porque é de conhecimento de todos que meu posicionamento no sentido de não considerar qualquer documento juntado em sede recursal. E finalizo. Por todo o exposto na hipótese dos presentes autos, por não restar caracterizado qualquer das situações excepcionais citadas naquele processo 82.110, em especial porque antes da aprovação da sentença foi concedido à hora recorrente a necessária oportunidade para exercício do que entendia pertinente à sua defesa, entendo praticado efetivamente o ato mencionado. Suscito a presente questão de ordem de ofício e resolvo pela não consideração dos documentos juntados no recurso para efeito do seu julgamento. É como eu estou votando essa preliminar, senhor presidente. Eu consulto em relação a essa preliminar, como vota o doutor Francisco Alexandre Eu Pereira. acompanho a relatora, senhor presidente, até porque foi concedida ao recorrente a necessária oportunidade para exercício quando da sua defesa. Por isso, eu acompanho a relatora. Como vota o doutor José Luiz Platar? Eu acompanho a nobre relatora, senhor presidente, fazendo a observação de que nós estamos em uma prestação de contas em eleição que há uma resolução no nosso tribunal obrigando a presença de advogado na apresentação da prestação de contas. Uma vez não havendo razões na sede de primeira instância que impediram a juntada destes documentos, não vejo como possível em fase recursal. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho a nobre relatora. Doutor Samuel Franco. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho a eminente relatora. Doutor Gil Pérez Fernandes da Silva. Com a relatora, senhor. Então, o tribunal, à unanimidade, não consideraram as provas juntadas na fase recursal. Palavra continua, relatora. Mérito. O item 2.1 do relatório final de exame apontou uma inconsistência relacionada à doação estimável em dinheiro por cessão de veículo à campanha do recorrente, no qual não restou comprovado que o veículo cedido pertencia ao patrimônio da cessionária em afronta ao que dispõe o artigo 23 da resolução TSE 23.376.
Ao analisar detidamente os autos, verifico que o relatório preliminar apontou expressamente a citada inconsistência e solicitou documentos que comprovassem que o veículo cedido por Raniele da Silva integrava seu patrimônio. O recorrente apresentou prestação de contas retificadora, ofertou esclarecimentos e juntou documentos. No entanto, não teria logrado êxito em sanar a inconsistência, razão pela qual o juiz entendera subsistir esta irregularidade grave e insanável no entender dele. Em suas razões recursais, aponta o recorrente que o veículo é de propriedade de Andriel da Silva Costa, consoante certificado de registro e licenciamento de veículo, pessoa representada no termo de comodato de folhas por sua mãe, Raniele da Silva, a qual firmara recibo eleitoral de folha 747. Devo ressaltar que a presente análise documental cinge-se ao que consta da instrução do feito, haja vista a questão preliminar já abordada quanto à não consideração dos documentos acostados apenas em sede recursal. Por análise exclusiva destes documentos, tendo em consideração os argumentos expostos de forma induvidosa apenas nas razões recursais, tenho que a ponderação é condizente com os fatos já constantes dos autos, sendo certo que a parte recorrente poderia, em seu próprio interesse, desde o início do feito, ter deixado clara a situação ensejadora da reprovação, bastando que comprovasse que o cessionário do veículo, por ser menor e incapaz, não poderia firmar o termo de cessão, razão por que se fez representar por sua genitora, como agora assevera em sede recursal. Por seu turno, tem-se que a outra irregularidade ensejadora da desaprovação das contas está consignada no item 3.1 do relatório final do exame, que apontou que a contratação de despesa 4 dias antes da abertura da conta bancária específica da campanha. O recorrente efetuou gasto com combustíveis no valor de R$ 14.995, conforme declaração de folhas 652 e nota fiscal de folhas 978, o que ocorreu no dia 13 de setembro de 2012, 4 dias antes da abertura da conta bancária, infringindo o artigo 2, inciso 3 da resolução do TSE 23.376. Sustenta o apelante que o efetivo fornecimento do combustível só ocorreu no dia 20 de setembro de 2012, quando foi realizado o pagamento, sendo esta a data correta da contratação das despesas. Esta irregularidade fere que estabelece o artigo 30, parágrafo 9 da resolução do TSE. Verbos, parágrafo 9, observado o disposto no parágrafo anterior, os gastos eleitorais efetivos na data de sua contratação, independentemente da realização de seu pagamento, momento em que a Justiça Eleitoral poderá exercer a fiscalização. Fecho aspas. A arrecadação de recursos e a realização da despesa antes da abertura da conta bancária específica de campanha são falhas, em princípio, de natureza grave, aptas a ensejar a desaprovação das contas do candidato, notadamente por não permitir à Justiça Eleitoral o conhecimento do exato montante dos valores arrecadados e dos gastos eleitorais efetuados. Sem tal conhecimento, inviabiliza-se, em síntese, o controle de eventuais distorções no processo eleitoral, abrindo a possibilidade de cometimento de abuso de poder econômico e desvio de finalidade na utilização dos recursos arrecadados. Entretanto, a rigor da norma merece mitigações, sempre que, a depender do caso concreto, não houver demonstração da má-fé por parte do prestador, o que se configura, por exemplo, na hipótese de haver ele informado todas as despesas efetuadas, como no presente caso, o que inviabiliza esta justiça especializada do referido conhecimento integral da contabilidade da campanha. Esta flexibilização da norma, que define o exato momento em que a despesa é contratada, encontra ressonância na jurisprudência do egrégio TSE, o qual tem aplicado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em idênticas situações, como no recurso 335 da relatoria do ministro Arnaldo Versiani, acordo de 10 de 8 de 2011, e no recurso 8642 da relatoria do ministro Castro Meira, de 15 de 8 de 2013. Quanto aos demais aspectos constantes do recurso, que se reportam logicamente ao que fora consignado na sentença, tenho que não constitui fundamentos apropriados suficientes à desaprovação das contas, sendo certo que restou comprovado que a mera indicação da lista de futuros prestadores de serviços de campanha não vincula o candidato, obrigando-o a demonstrar o pagamento efetivo, se não caracterizado da efetiva prestação de serviço. A expectativa de prestação de serviços
que não se materializa, evidentemente, não tem o condôno em ensejar a desaprovação das contas, até porque o candidato não pode obrigar terceiros a cumprir o compromisso assumido previamente de trabalhar em sua campanha. Se não trabalharam, não há pagamento. Sem pagamento, não há despesa a comprovar. Enfim, tenho que pôr devidamente explicados e justificados os motivos sejadores da desaprovação de contas, em especial a cessão de veículo por quem não comprovar ser o proprietário do bem e a contratação de despesa antes da abertura da conta bancária específica. Os fundamentos da decisão ora objulgada não se mantém na íntegra, pelo menos não para a severa sanção de desaprovação, conforme demonstrado a Lures, constituindo, quando muito, motivos para a aprovação com ressalvas, porque não atendida a tempo e modo a formalidade preconizada pela legislação de regência, mas que não configura irregularidade grave e insanável apta à desaprovação. Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso interposto, reformando a decisão, a qual aprovando com ressalva as contas de campanha de Wallace Santos Guimarães. É como voto. Como voto, doutor Francisco Alexandre. Com a relatora. Doutor Luiz Blazak. Senhor presidente, considerando a sustentação da tribuna e ponderação, inclusive, do nobre procurador regional eleitoral e agora o voto diligente da nobre relatora, bem como ter recebido os memoriais da defesa, demonstrando parte das documentações do constante do processo, e especialmente levando em conta que a prestação de contas teve como valor total R$ 1.457.173,89, mediante as irregularidades apontadas, e que foram todas de natureza formais e que vieram a tempo serem sanadas, eu não tenho dúvida em acompanhar o voto da nobre relatora, uma vez que não ficou em nenhum momento demonstrado que houve tentativa de macular o processo de prestação de contas, e também, consultando a jurisprudência, vasta a jurisprudência para a possibilidade de aprovação com ressalvas mediante todas as irregularidades apontadas. É assim que voto, senhor presidente. Doutor Samuel. Presidente, pelo visto, a única falta grave que se estabeleceu em tese nesse processo foi a aquisição de combustível após a concessão do CNPJ e antes da abertura da conta bancária específica. Todavia, esse cheque foi pago com o fornecimento após o fornecimento, aliás, o combustível foi entregue após o pagamento, e a despesa, conforme dito pela ilustre relatora e também pelos que já me antecederam, foi de apenas de 1,0,3, ou seja, um valor ínfimo, o que realmente nos leva a acatar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Além do mais, não houve prejuízo efetivo do controle das contas e da contabilidade de campanha do recorrente. E com essas considerações, eu estou acompanhando o voto da eminente relatora para dar provimento parcial ao recurso, aprovando as contas com ressalva. É o meu voto. Doutor Pedro Francisco. Eminente relatora. Doutor Gil Pérez, perdão. Também acompanho a eminente relatora. A conclusão é que o tribunal, por unanimidade, acolheu a questão prejudicial e, no mérito, também por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto da relatora e em dissonância com o parecer ministerial. Devo ao presente trabalho do eminente embargador presidente do tribunal. Agradeço, desembargador João. E atendo o pedido de preferência, o número 2 2.14 da pauta, processo 75116, 2012, relator doutor Pedro Francisco da Silva, pedido de preferência doutor Ivan. E eu anuncio, portanto, que é um recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo a prefeito, Denise, 13ª Zona Eleitoral. Recorrente, Pedro Terce Barbosa, Sebastião José Roberto, e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. E o parecer pelo provimento parcial do recurso interposto, porque seja aprovada com ressalva as contas do recorrente. Com a palavra, eminente relator.
aprovadas as suas contas de campanha. O recorrente alega quanto à ausência de indicação dos critérios de avaliação referente à doação estimável de programa de TV e rádio feita pelo comitê do PSD, que apresentou o respectivo recibo eleitoral e que o valor estimado de R$ 2.500 é condizente com o mercado das cidades de Denise e Barra do Bugres. Quanto à ausência de prova de que a doação estimável é um jingle de campanha, seja produto da atividade do doador, o recorrente alega que é de conhecimento público e notório que o autor da doação, senhor Benedito Donizete de Moraes, é o conhecido cantor Pescuma, amigo do recorrente, e que resolveu lhe efetuar a doação estimada em dinheiro, tendo sido emitido o respectivo recibo eleitoral. Por fim, quanto ao atraso na abertura da conta bancária, após a obtenção do CNPJ de campanha, o recorrente sustenta que não arrecadou recursos e tampouco efetuou despesas até a data de abertura. O recorrente postula o provimento do recurso para que sejam aprovadas as suas contas de campanha. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento parcial do apelo para que as contas sejam aprovadas com ressalvas. Esse é o relatório. Eu colho o parecer. Mantenha o parecer. Mantido o parecer, eu devolvo a palavra ao eminente relator. Tenho que a sentença merece reparos. Transcrevo inicialmente a legislação que trata do tema e prossigo. No caso em exame, o candidato Pedro Terci Barbosa, as 3 irregularidades apontadas no relatório técnico final não têm o condão de impedir a regular análise da origem dos recursos arrecadados e do destino das despesas efetuadas pelo candidato. O candidato recebeu 14 doações estimadas em dinheiro, sendo que, em relação a apenas uma delas, produção de programa de TV e rádio doado pelo comitê do PSD, no valor de R$ 2.500, é que foram ausentes a avaliação de mercado e a nota fiscal respectiva. Houve a emissão do recibo eleitoral. Tal doação corresponde a menos de 10% do total arrecadado. Quanto ao atraso na abertura da conta corrente, após a obtenção do CNPJ de campanha, observa-se nos autos conforme o extrato bancário demonstrativo de recursos e despesas que o candidato de fato não arrecadou nenhuma quantia antes da data de 2 de agosto de 2012, bem como não efetuou nenhum gasto de campanha, tendo para mim, portanto, que se trata de mera irregularidade formal. Quanto à doação do jingle para a campanha do recorrente, estimada em R$ 1.000 e realizada pelo candidato, pelo conhecido artista e cantor matogrossense Pescuma, é sabido que os fatos notórios não dependem de prova. Por isso, não se pode recriminar o candidato por não apresentar um documento físico que comprovasse que o objeto da doação seja produto da atividade própria do senhor Benedito Donizete de Moraes, cantor popular e bastante conhecido neste estado. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e assim aprovar com ressalvas a prestação de contas do candidato. É como voto. Consulto o primeiro vogal, doutor Gil Pérez Fernandes. Acompanho o relator, excelência. Desembargador João Ferreira. Doutor Francisco Alexandre. O relator. Doutor José Blazac. Com o relator. Doutor Samuel. Acompanho o eminente relator. Proclama-se um resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Deu parcial provimento ao recurso, retificando nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. 2.4 da pauta, processo 3753, recurso eleitoral, prestação de contas e exercício financeiro de partido político, Democratas, Castanheira, 35ª Zona Eleitoral, exercício 2012, recorrente, Diretório Municipal de Democratas, DEM Castanheira e relatora, desembargador José Luiz Blazac, parecer pelo desprovimento do recurso. Com a palavra, doutor Blazac. Senhor presidente, como bem apregou, o presente recurso ele tem como objeto a sentença prolatada pelo juízo da 35ª Zona Eleitoral, que julgou as contas desaprovadas
referentes ao exercício financeiro de 2012, com a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário pelo prazo de um ano em âmbito municipal, a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão, sob o fundamento de que a ausência de peças obrigatórias para análise das contas do partido impediram a transparência da movimentação financeira do recorrente. O relatório preliminar na zona eleitoral para a expedição foi pela expedição de diligências e apontou a existência de 16 irregularidades, inclusive que as contas foram apresentadas intempestivamente. Porém, não houve impugnação a respeito da intempestividade, razão pela qual o nobre juiz de Piso ultrapassou tal apontamento e julgou, mesmo assim, as contas. Foi aberto o prazo para as diligências de saneamento e, depois de cumprido, permaneceu a irregularidade da não abertura de conta bancária para a movimentação dos recursos específicos, segundo o registro no parecer conclusivo. Consta apenas a apresentação de conta específica de campanha eleitoral 2012 de forma zerada. As razões recursais aduz o recorrente que a documentação juntada aos autos, após a expedição de diligência, comprova não só a abertura da conta corrente, como também a inexistência de saldo. Requer que o presente recurso seja conhecido e provido para que a sentença do juízo singular seja reformada e as contas julgadas aprovadas com ressalvas. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença, com destaque ao fato de que o partido apresentou tão somente comprovante de abertura de conta bancária para a campanha eleitoral de 2012 e não das contas anuais. É o relatório, senhor presidente. Ouça, doutor Procuradoria. Eu vou alterar só de desprovimento para provimento parcial, porque apesar de tudo, ao que parece aqui, o movimento financeiro na conta foi só de R$ 215. Então, para reduzir só o tempo da penalidade de não repasse dos recursos do fundo, em vez de 1 ano, que sejam 6 meses. Retificado, devolvo a palavra. Senhor presidente, então, com essas considerações do nobre procurador, eu estou em sintonia com o parecer ministerial, conhecendo do recurso e dando-lhe provimento parcial, mantendo a sentença, tocante à desaprovação e, como bem salientou o nobre procurador, o juiz de Piso havia fixado em 12 meses a suspensão da cota, e eu estou em sintonia com o parecer ministerial, fixando em 6 meses. E estou, dessa forma, tendo em vista que trata-se de uma prestação de contas anual do partido, em ano de eleição, em que pese ter aberto conta específica para a campanha, mas não houve nem naquela e nem nesta nenhuma movimentação financeira, a não ser naquela R$ 215, naquela da campanha eleitoral, que não é o caso aqui em exame. É claro e evidente que, tratando-se de ano eleitoral, o partido não deve ter, sem dúvida alguma, não movimentado nada das suas despesas de conta. E acho isso realmente bastante prejudicial à demonstração transparente do que temos a tratar aqui. Portanto, com estas considerações, também quero ressaltar, senhor presidente, que houve um candidato a prefeito, não foi nem coligação. O candidato a prefeito era do partido e mais 4 candidatos ao cargo de vereadores. Então é impossível que não tenha havido sequer movimentação do mínimo necessário. Mas, por não ter aberto a conta, é que eu estou fundamentalmente acompanhando o parecer ministerial e a sentença, só que reduzindo para 6 meses. É como voto, senhor presidente. Doutor Samuel. Põe o relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Gil Pérez. Com o relator. Desembargador João. Doutor Francisco Alexandre. O tribunal, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Chamo a julgamento 2.5, processo 31.169, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato a cargo de vereador, São José do Rio Claro, 29ª zona eleitoral, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Silvana Maria Cunha, e o relator é o doutor José Luiz Blazac, com a palavra. Senhor presidente, o presente caso é recurso contra a sentença que aprovou as contas referentes às eleições de 2012 da candidata vereadora
citada, que concorreu no município de São José do Rio Claro. O valor de receita contido nos autos é equivalente a R$ 2.519,60. A candidata, mesmo tendo sido intimada pessoalmente para sanar as irregularidades mencionadas no relatório preliminar para a expedição de diligências, o fez parcialmente, as folhas 3657, permanecendo a irregularidade pertinente à comprovação dos gastos tidos com o pessoal. As razões recursais, o recorrente arguiu que, de forma preliminar, a tempestividade do recurso, vez que o MP só... aqui é a recorrida. As razões recursais, arguiu de forma preliminar a tempestividade. Tudo bem, é que a recorrida havia... invocado lá já a intempestividade. Então, o recorrente Ministério Público, ele invoca a tempestividade que teve por ter tido ciência da sentença em 26 de julho de 2013 e a sentença foi publicada em 10... aqui deu uma confusão no relatório. Ao contrário, a sentença, teve ciência da sentença em 10/7 e publicada em 26/7. Alega que o Ministério Público deve ter ciência pessoalmente da sentença, juntamente com os autos, para que o processo de vista possa ser feito em ato contínuo. A certidão de folha 89 reconhece a tempestividade do recurso. No mérito, afirma que não foram acostados aos autos todos os documentos necessários à comprovação das despesas com o pessoal, nos termos do relatório final de exame. Sustenta ainda que a falta desses documentos maculam a confiabilidade e a rigidez da prestação de contas a essa especializada. Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso, para que as contas sejam reprovadas. Em contra-razões, a recorrida alegou de forma preliminar a intempestividade do recurso, aduzindo que o tríduo legal expirou-se em 31/7 e que a protocolização do mesmo se deu em 12/9, 40 dias após o término do prazo. Com relação à matéria de mérito, afirma que todos os documentos foram apresentados e que não foi notificada para apresentar os recibos das pessoas que trabalharam na sua campanha. Informa também que, quando houve a menção no relatório preliminar para a expedição de diligências, que existiam despesas pagas sem a devida comprovação. A recorrente trouxe ao processo os contratos de prestação de serviço, bem como os documentos pessoais dos prestadores. Alega que não houve especificação por parte do analista judiciário tocante aos recibos que estavam faltando e que seriam imprescindíveis da análise contábil. No mais, reitera a declaração de que todos os documentos necessários foram trazidos ao processo. Pura, ao final, pelo acolhimento da preliminar levantada, para que o recurso não seja conhecido, sendo outro o entendimento desta Igreja-Corte que o recurso seja improvido quanto ao mérito, mantendo-se intacta a decisão de primeiro grau. A Procuradoria Regional opina pelo provimento do recurso com a consequente desaprovação das contas. É o relatório. Ouça, doutora Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Brazar. Senhora Presidente, eu estou acatando a preliminar de intempestividade, uma vez compulsão dos autos. De fato, o Ministério Público ele teve acesso ao processo pessoalmente, pela intimação, porém protocolizou esse recurso em 12/9 de 2013, conforme consta no protocolo físico na petição de encaminhamento. E o prazo final deveria ser dia 31/7 de 2013, uma vez que o Ministério Público teve a sua intimação pessoal no dia 26 de julho de 2013, e onde o próprio Ministério Público, as folhas 86, ele, aliás, a recorrida cita do próprio parecer, do próprio recurso, dizendo que, ademais, uma vez que os autos aportaram neste órgão somente em 26 de julho, ou seja, sexta-feira, nos termos do artigo 184 do CPC, a contagem do prazo se inicia no próximo dia útil, portanto, na data de 29 de julho de 2013, segunda-feira. Apontou uma certidão, as folhas 89 do cartório, em que eu não me asseguro da sua confiabilidade.
uma vez que a certidão disse que houve um problema de internet e sistema por 50 dias lá no cartório. No entanto, o carimbo na petição de encaminhamento do recurso do Ministério Público consta a data de 12/9. Então, julgo eu que deveria ter o carimbo dia 31/7, e se houve um problema de alimentação no sistema, alimentaria só dia 12. Mas o carimbo da petição teria que ser no dia 31. Não, o carimbo está no dia 12/9. Portanto, assim acolho a preliminar de intempestividade e não conheço do recurso. Nobre relator está acatando a preliminar de intempestividade, não conhecendo do recurso. Há divergência quanto a essa preliminar? Não havendo nenhuma divergência, proclamo. O tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. 2.7, processo 43096, recurso eleitoral. Foi em dissonância do parecer. Como? Foi em dissonância. Em dissonância, o parecer né? foi para acolher É verdade. a certidão. É verdade. Em dissonância com o parecer, feita a correção no anterior, anuncio o próximo 2.7, processo 43096, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador Diamantino, 7ª Zona Eleitoral, eleições de 2012, Alexandre Mar Edlich, recorrente, e parecer é pelo provimento do recurso com consequente reforma de sentença atacada. Eu passo a palavra ao relator, doutor Pedro Francisco. Recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença julgou desaprovadas as contas de campanha. O recorrente busca esclarecer as irregularidades apontadas no relatório final, afirmando que os vícios constantes não possuem o condão de julgar desaprovadas as contas. Alega que o extrato bancário do mês de outubro foi devidamente apresentado, ainda que tardiamente, que mesmo com a venda do veículo cedido após o início do período eleitoral, o bem continuou sendo usado pelo candidato durante toda a campanha, com pleno consentimento da compradora, que as doações realizadas pelo Comitê Financeiro estão devidamente informadas nas contas prestadas pelo doador, bem como o rateio dos bens e serviços doados, que as divergências nos valores arrecadados na prestação de contas parcial foram devidamente retificadas e justificadas na prestação de contas final. Postulo o provimento para que sejam julgadas aprovadas as suas contas de campanha. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento do recurso. Esse é o relatório. Ouça, doutor Procuradoria. Na verdade, seria o provimento parcial, né, para aprovar com ressalvas. Provimento parcial, doutor Pedro Francisco, com a palavra. O meu voto está disponível a vossas excelências e a minha conclusão é exatamente essa apontada pelo Ministério Público Eleitoral, de modo que, com as considerações, eu dou parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalva as contas prestadas pelo candidato Alexandre Egmar, referente às eleições 2012. Aqui faço só um esclarecimento que houve um documento juntado posteriormente, mas no próprio juízo de primeiro grau, e também porque a parte peticionou o juiz pedindo um prazo para o vencimento do documento, o juiz sequer apreciou o seu pedido. Então, a razão disso, eu estou acolhendo o documento juntado. Dando parcial provimento. Dando parcial provimento. Em consonância, doutor relator opina pelo parcial provimento, em consonância, portanto, com o parecer. Algum voto divergente? Não havendo voto divergente, proclamo. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. 2.8 da pauta, processo 956222, recurso eleitoral, prestação de conta, candidato, cargo a prefeito de Alto Araguaia, 7ª Zona, recorrente Emerson Almeida de Souza, advogado em causa própria. Parecer pelo desprovimento do recurso. Passo a palavra ao doutor Pedro Francisco. Recurso eleitoral conforme anunciado, a sentença julgou desaprovadas as contas de campanha. Faço constar que os autos aportaram no gabinete desse relator apenas neste ano de 2013. O recorrente alega preliminarmente nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Aduz que não sabe quais fatos foram tidos como irregularidades graves e, por isso,
foi impedido de exercer a ampla defesa em sede recursal. No mérito, busca esclarecer todas as irregularidades apontadas na peça técnica, afirmando que os vícios constantes não ensejam desaprovação de contas de campanha. Aduz que os documentos elencados como inexistentes foram devidamente apresentados. Afirma também que a conta bancária foi aberta, bem como realizou a inscrição no CNPJ para as eleições, que todos os documentos foram assinados pelo próprio candidato, pois não houve designação de administrador financeiro, que deixou de apresentar a segunda parcial de contas, mas tal irregularidade é de natureza formal, que foi juntado aos autos documentos comprobatórios de doação e respectivo recibo eleitoral, sanando a irregularidade referente a despesas com locação, cessão de imóvel, que as doações realizadas pelo Comitê Financeiro estão devidamente informadas nas contas do doador, que o extrato bancário constante dos autos é definitivo, vez que não houve qualquer movimentação financeira na conta bancária. Pugna pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de reformar a sentença e julgar aprovadas as suas contas. Após o decurso do prazo recursal, o candidato peticionou, juntou novos documentos consistentes em notas fiscais e recibos eleitorais que haviam acompanhado a prestação de contas do Comitê Financeiro Único do PTB. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral manifeste pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Ouça, doutora Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Pedro Francisco. Na preliminar, eu estou rejeitando, porque descabida, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença. A decisão julgou desaprovadas as contas, tendo em vista a persistência de irregularidades apontadas e especificadas no relatório. Em razão disso, rejeita a preliminar. Rejeitada a preliminar, consulto se há voto divergente. Não havendo, o doutor Pedro Francisco com a palavra. No mérito, o relatório ratifica as diversas irregularidades constantes na presente prestação de contas já apontadas no relatório técnico preliminar, dentre as quais eu destaco aqui em meu voto 3 irregularidades graves: ausência de termo de doação de bens recebidos a título de recursos estimado em dinheiro, ausência de notas fiscais que comprovem os serviços recebidos em doação estimável, ausência de status bancário em sua forma definitiva. Prossigo trazendo considerações sobre essas irregularidades, trago também jurisprudências e, como se não bastasse, concluo, o recorrente deixou de apresentar os termos de doação de bens estimáveis em dinheiro, bem como as notas fiscais que comprovem a aquisição dos bens e serviços pelo doador, em dissonância com o disposto na legislação. Com essas considerações, em harmonia com o parecer, nego provimento ao recurso e estou à disposição para algum esclarecimento. Não havendo divergência, eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar suscitada e, no mérito, também, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. 2.9, processo 45512, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato a cargo vereador Diamantino, 7ª Zona Eleitoral, recorrente Marli Terezinha Bruno, parecer pelo provimento parcial do recurso com aprovação com ressalva das contas. Doutor Pedro Francisco, com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença julgou desaprovadas as contas de campanha da candidata. A recorrente aduz que teve seu registro de candidatura indeferido. Entretanto, a prestação de contas foi devidamente encaminhada sem movimentação financeira, em cumprimento à legislação. Alega que o documento que apresenta agora em sede recursal comprova a abertura e o encerramento de conta sem movimentação. Pugna a reforma da sentença para que sejam aprovadas as suas contas. A douta Procuradoria opina pelo provimento do recurso interposto a fim de que sejam aprovadas as contas apresentadas. Esse é o relatório. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Pedro Francisco, parecer. Entendo, data vênia, que a sentença deve ser mantida. É sabido que o candidato que teve seu registro indeferido tem a obrigação de prestar as contas correspondentes ao período em que participou do processo eleitoral. É o caso da hora recorrente. A sentença desaprovou as contas, tendo em vista a ausência de extrato bancário definitivo relativo ao período em que a recorrente era considerada a candidata normalmente. Como dito no relatório, a candidata busca sanar tal irregularidade, juntando um documento às folhas 54, o qual, segundo a recorrente, comprova a ausência de movimentação financeira.
Tal documento não se presta ao intuito da recorrente, por dois motivos. Em primeiro lugar, reitero o meu entendimento que os documentos que acompanham as razões recursais não merecem análise deste egrégio regional. Isto porque a resolução prevê prazo peremptório para apresentação de esclarecimentos e novos documentos pelo recorrente, não havendo razão para se aceitar peças que deveriam ter acompanhado a petição inicial das contas. Após o relatório preliminar, a candidata efetivamente prestou informações e esclarecimento. Devia, naquele momento, juntar os documentos que entendesse necessário. Em segundo lugar, e mais importante, o documento de folha 54 não é um extrato bancário, nem de longe se presta a provar a alegada ausência de movimentação financeira. Trata-se apenas de um espelho de consulta retirado do Sistema de Informações Unificadas da Caixa Econômica Federal, referente ao banco de dados de conta corrente inativa. E ainda não há neste documento qualquer menção à expressão sem movimentação, como busca fazer crer erroneamente a recorrente. Apenas consta no documento a data de abertura e a data de encerramento da conta bancária da candidata sem qualquer outra informação. Repito, não consta a expressão sem movimentação. A mera consulta a contas inativas não é um documento que se presta a provar a ausência de movimentação financeira, visto que não se trata de um extrato bancário. Assim, continua a ausência de extratos bancários em sua forma definitiva, irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas. Tal entendimento já foi adotado por este egrégio regional, que eu transcrevo aqui jurisprudências nesse sentido, diversos julgados de outros tribunais também, e com essas considerações nego provimento ao recurso eleitoral, mantendo a sentença como voto. Em dissonância, portanto. Em dissonância com o parecer. Há alguma discordância do voto do eminente relator? De acordo, todos de acordo, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em dissonância com o parecer ministerial. 2.10, processo 40.498, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a cargo vereador, Diamantino, 7ª Zona, recorrente de Virgem Paulina de Almeida Couto. Relator, doutor Pedro Francisco, que está com a palavra. Parecer, provimento do recurso com consequente reforma da sentença. Recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença julgou desaprovada as contas de campanha. A recorrente busca esclarecer as irregularidades apontadas no relatório final, afirmando que os vícios constantes não possuem o condão de julgar desaprovadas as contas. Aduz que não houve omissão de valores arrecadados na prestação parcial. O que ocorreu foi apenas um erro quanto à informação sobre suas doações recebidas, as quais foram devidamente retificadas na prestação de contas final. Alega também que foram sanadas as irregularidades, as inconsistências entre as doações declaradas e as informações prestadas pelos próprios doadores, vez que houve a realização de prestação de contas retificadora pelo Comitê Financeiro. Postula o provimento para que sejam julgadas e aprovadas as suas contas. Douta Procuradoria opina pelo provimento do recurso interposto, a fim de que sejam aprovadas as contas, é o relatório. Ouça, doutora Procuradoria. Aqui também eu vou retificar só para o provimento parcial, para que sejam aprovadas com ressalvas, porque as irregularidades não chegam a ser de gravidade tal que justifique a desaprovação. A palavra ao relator. O meu voto está disponível e é no mesmo sentido do parecer da douta Procuradoria. Estou dando parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas prestadas pela candidata. Com o voto estou à disposição para alguns esclarecimentos. Alguma divergência do voto do relator? Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer oral, parecer ministerial. Processo 43958, 2.11 da pauta, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo de vereador, Alto Paraguai, 7ª Zona, de eleição 2012. Parecer pelo desprovimento, doutor Pedro Francisco, relator, está com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado, a sentença julgou desaprovadas as suas contas de campanha. O recorrente aduz que, apesar de não ter apresentado o relatório parcial, o fato por si só não acarreta a sanção de desaprovação das contas, uma vez que as contas finais foram devidamente apresentadas, possibilitando a fiscalização da arrecadação e dos gastos de campanha. Alega ainda que o requerimento de abertura da conta corrente foi apresentado ao banco
em 12 de julho de 2012, dentro do prazo exigido pela legislação, sendo que o atraso da efetiva abertura se deu por culpa exclusiva da instituição financeira. O candidato postula o provimento do apelo para que sejam julgadas aprovadas as suas contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Ouça, douta Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Pedro Francisco. O recorrente limitou-se a argumentar sobre a ausência de contas parciais e atraso na abertura de conta bancária, mas é a ausência da descrição das receitas estimadas que inviabiliza a aprovação das contas do candidato. Com essas considerações, em harmonia com o parecer, nego o provimento ao recurso. Esse é o voto. Há divergências? A unanimidade, o tribunal negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 42052, 2.12 da pauta, prestação de contas, recurso, candidato a vereador Diamantino Edivaldo Alves Teixeira é recorrente, parecer pelo provimento do recurso com a reforma da sentença. Doutor Pedro Francisco é relator, está com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença julgou desaprovadas as contas de campanha do candidato. O recorrente alega que não há na lei nem na resolução amparo legal para se exigir que o candidato tenha administrador financeiro e que informe a maneira como foi feito o rateio pelo doador, partido político, com referência aos serviços e bens doados a candidatos. Aduz que apresentou os documentos necessários, comprovando as doações recebidas do Comitê Financeiro do partido. Pugna a reforma da sentença a fim de aprovar as suas contas de campanha. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento parcial do recurso para que sejam julgadas aprovadas com ressalvas as contas apresentadas. É o relatório. Ouça, douta Procuradoria. Na verdade, a ressalva era porque aparentemente havia uma contradição entre os valores constantes dos recibos e os que foram indicados pelo candidato na campanha. Mas eu estou verificando aqui que esses recibos eram para o partido e o valor que ele declarou na campanha foi relativo só à cota dele dentro desse valor global. Então eu vou modificar aqui e tirar essa ressalva para que seja pela aprovação. Doutor Pedro Francisco. Na verdade, o meu voto é nesse sentido também, então eu estou dando provimento ao recurso, reformando a sentença e assim julgando aprovadas as contas de campanha em sintonia com o parecer oral. Alguma divergência? Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer oral. 2.13, processo 43.181, recurso eleitoral, prestação de contas, cargo de Alto Paraguai, Eduardo Gomes da Silva é recorrente, parecer pelo provimento parcial, doutor Pedro Francisco. Recurso eleitoral conforme anunciado. O recorrente alega preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Aduz que não sabe quais fatos foram tidos como irregularidades graves e por isso foi impedido de exercer a ampla defesa em sede recursal. No mérito, busca esclarecer todas as irregularidades apontadas no relatório final, afirmando que os vícios constantes não possuem o condão de desaprovar as contas. Quanto à arrecadação de recursos de pessoa jurídica constituída no ano da eleição, afirma que foi feita a retificadora da qualificação do doador, passando para a pessoa física. Ainda que permanecesse tal inconsistência, alega o recorrente, a mesma não comprometeria a análise das contas prestadas por ser o valor de pequena monta. Afirma que a divergência entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as informações junto à Receita é mera irregularidade formal, vez que se apresentam totalmente identificáveis as doações. Alega ainda que as doações realizadas pelo Comitê Financeiro estão devidamente informadas nas contas prestadas pelo doador, bem como o rateio dos bens e serviços doados. Sustenta também que o administrador financeiro da campanha é o mesmo do doador, logo pode assinar ambos os recibos, que retificou as inconsistências na assinatura do recibo eleitoral e apresentou os extratos bancários definitivos no mês de outubro. Pugna a reforma da sentença, para que a conta seja aprovada. A douta Procuradoria manifeste pelo provimento parcial do recurso para que seja julgada aprovada com ressalvas as contas apresentadas pelo candidato esse relatório. A douta Procuradoria. Mantém o parecer. Mantido, doutor Pedro.
Eu estou rejeitando a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, conforme inteiro teor que está disponível a vossas excelências. Então, a sentença encontra regularmente fundamentada com base nos documentos no relatório final. Então, na preliminar, fica a mesma rejeitada. É o meu voto. Preliminar rejeitada e no mérito, parcial provimento? No mérito, provimento parcial para que seja julgada... Não, é só um minutinho, por gentileza, eu acabei entrando aqui, não tá. Aprovadas com ressalva, dando parcial provimento ao recurso em harmonia com o parecer. Doutor relator opina pela rejeição da preliminar e pelo parcial provimento no mérito da questão em consonância com o parecer. Há divergência? De acordo, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar suscitada no mérito, também unanimemente deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Chama julgamento 2.15 da pauta, processo 116.681, recurso eleitoral, prestação de conta, candidato a cargo de vereador, Porto Esperidião, 18ª zona. Recorrente José Roberto de Oliveira Rodrigues. O parecer pelo não conhecimento do recurso, sendo ausência de adequação legal. Relator, doutor Pedro Francisco. Recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença julgou desaprovadas as contas de campanha. O recorrente alega, em síntese, que a ausência de assinaturas nos recibos eleitorais é vício meramente formal, uma vez que demonstra a origem dos recursos estimáveis em dinheiro, que não há qualquer irregularidade quanto aos gastos com combustíveis declarados nas contas. Aduz também que devem ser aplicados ao caso os princípios da proporcionalidade e da insignificância, tendo em vista que as irregularidades apontadas não comprometem o efetivo controle das finanças de sua campanha. Postula o provimento do apelo para que sejam julgadas aprovadas as contas. A douta Procuradoria opina pelo não conhecimento do recurso por ausência de adequação legal e no mérito manifesta pelo seu desprovimento. Esse é o relatório. Ouça a doutora Procuradoria. Mantém o parecer. Mantido, doutor Pedro Francisco. Estou rejeitando a preliminar, tendo em vista que sabe-se que os recursos interpostos em face das decisões de juízo de primeiro grau chegam a este tribunal com os mais diversos nomes. No meu sentir, o erro do nome dado à peça recursal não enseja o seu conhecimento, pelo menos no presente caso. Isso porque restou claro que o candidato recorrente interpôs um recurso para se insurgir contra a sentença do juízo da 18ª Zona Eleitoral que desaprovou as contas de sua campanha, tudo conforme o procedimento previsto na legislação. Deste modo, considero possível aqui a incidência do princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista que o recurso foi interposto no tríduo legal, bem como preenche os demais pressupostos recursais. Com essas considerações, rejeito a preliminar. Só uma observação, doutor Pedro Francisco, para evitar possíveis até embargo. Parece-me que eu ouvi no corpo do voto de Vossa Excelência, não enseja o conhecimento. Não seria o não enseja o não conhecimento? Neste voto... Sim. Nessa preliminar. Ah, tá. Não enseja o seu não conhecimento. Não, Tá. é isso. Não enseja. Portanto, o doutor relator, doutor Pedro Francisco, rejeita a preliminar. Há divergência? Prosseguindo, doutor, devolvo a palavra ao eminente relator. A outra preliminar. Deixa eu só me situar aqui de novo. Aqui é o voto. Certo, 11:66. A sentença não merece reparos. Transcrevo a legislação e, no mérito, eu estou votando em harmonia com o parecer
ministerial negando provimento ao recurso eleitoral. Desculpe, doutor Pedro Francisco, eu estava... Não, não há problema. No mérito, eu estou apontando as irregularidades logo no início e, ao final, depois passo a comentá-las e, no final, acompanho o parecer ministerial negando provimento ao recurso. É como voto. Eu consulto se há divergência. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar suscitada e, no mérito, também unanimemente, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. 2.16 da pauta, processo 89.135, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato cargo prefeito, São José do Quatro Marcos, 18ª zona eleitoral, recorrente Carlos Roberto Bianchim. Recorrido Ronaldo Floreano dos Santos. Doutor Pedro Francisco, parecer é pelo desprovimento do recurso. Vossa Excelência está com a palavra. Recurso eleitoral conforme enunciado. A sentença julgou desaprovadas as contas de campanha. Os recorrentes alegam que as irregularidades apontadas no relatório final são meramente formais, sendo irrelevantes ao conjunto da prestação de contas. Dizem ainda que atenderam a todos os requisitos legais e que a ausência de extrato definitivo não possui o condão de desaprovar as contas. Juntam às razões recursais os documentos de folha 120 e 267, requerendo análise por este tribunal. Os recorrentes pugnam a reforma da sentença para que sejam julgadas aprovadas as suas contas. A douta Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Consulto a douta Procuradoria como se manifesta. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Pedro. No voto de mérito, eu estou acompanhando o parecer ministerial, reiterando ou ratificando, portanto, as irregularidades constantes nos autos e na prestação de contas, e em razão disso, negando provimento ao recurso. É como voto. Em consonância, né? Em consonância com o parecer. Há divergência? A unanimidade nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial, negar provimento ao recurso 2.17, processo 42365, recurso eleitoral, prestação de contas, partido político, relativo à eleição 2012, Partido Democrático Brasileiro, PMDB de Várzea Grande, 20ª zona eleitoral, recorrente Partido Movimento Democrático, PMDB de Várzea Grande, e recorrido Ministério Público Eleitoral. Doutor Pedro Francisco, com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado. O recorrente alega que não teve movimentação financeira durante toda a campanha eleitoral, que em razão da ausência dos termos eleições 2012, na nomenclatura da conta corrente específica, passou a receber, após as eleições, os recursos de sobra de campanha de seus candidatos, os quais serão objeto de prestação de conta anual do partido. Aduz que a aprovação das contas do Comitê Financeiro, que é apresentada juntamente com a do partido, corrobora a justificativa de não movimentação financeira durante o período eleitoral. Pugna pelo provimento do recurso a fim de ter suas contas aprovadas. Manifestações do Ministério Público Eleitoral junto àquela zona eleitoral pelo desprovimento do recurso. Parecer da douta Procuradoria pelo desprovimento do apelo. É o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Pedro. No voto de mérito, eu estou em harmonia com o parecer ministerial, negando provimento ao recurso. É como voto. Negado provimento em harmonia, eu consulto se há divergência. Não havendo divergência, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.18 da pauta, processo 151.81, embargos de declaração em recurso eleitoral, representação de propaganda eleitoral, conduta vedada, emissora de rádio e televisão na programação normal de Várzea Grande, 49ª zona eleitoral, eleição 2012, embargante TV Brasil Limitada,
Embargado Coligação Unidade Democrática e Social, Lucimar Sacre de Campos, relator Dr. Samuel Franco Daia Júnior. Com a palavra. Obrigado, presidente. Cuida-se de embargo de declaração interposto pela TV Cuiabá Limitada em fato de acordo ao 23.217, no qual essa colenda da Corte deu provimento ao recurso interposto pela coligação Unidade Democrática Social e Lucimar Sacre de Campos para julgar procedente a representação por conduta vedada em propaganda eleitoral e condenou a hora embargante ao pagamento de multa prevista no parágrafo 2º do artigo 45 da Lei das Eleições. Sustenta o embargante que existe contradição entre a certidão de julgamento e a ementa do acórdão e que não foi exteriorizada a conduta ilícita que deu ensejo à multa do artigo 41, parágrafo 2º da Lei das Eleições. Aduz ainda que a opinião e a crítica, conforme se pode ver nos artigos 45, 2º e 3º da Lei das Eleições, porém, por força da decisão da máxima Corte Constitucional, esses incisos estão suspensos pela ADI 4451, não podendo o embargante ser condenado por normas suspensas, podendo livremente, sem as amarras da legislação, emitir opiniões e críticas contra razões dos embargados pelo desprovimento. Adouta a Procuradoria Regional Eleitoral, em manifestação de folhas 195 e 96, entendeu que no acórdão não há motivo para embargo. Contudo, entende que nessa hipótese não é necessária abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral e assim retornar os autos sem o parecer ministerial é o relatório. O mesmo posicionamento. Sim, na verdade é só uma tentativa, a última tentativa de rediscutir a causa pelo desprovimento. Doutor Samuel. Os embargos não merecem provimento. O embargante insiste em afirmar a existência de contradição no acordo que deveras não se identifica. Importante ressaltar que a emenda se refere à compactação do julgamento e não apenas do voto do relator. Inclui-se, portanto, os votos de todos os membros e, como se verifica no caso da emenda, reflete a conclusão do julgamento sem qualquer contradição. Além do mais, eu gostaria de esclarecer que, quando do voto do eminente do primeiro vogal, Dr. Pedro Francisco da Silva, em intervenção extremamente esclarecedora para o feito, questionou em qual inciso do artigo 45 da Lei das Eleições esse relator enquadrou a conduta para aplicação da multa, ocasião em que eu, como relator, reconheci a omissão no voto e fixei a infração aos incisos 3º e 4º do artigo 45, conforme facilmente se depreende das notas taquigráficas e conforme foi benéfica a intervenção do Dr. Pedro. Dessa maneira, cumpre esclarecer que o inciso 3º do artigo 45 da Lei das Eleições não foi suspenso e muito menos revogado, conforme acima o embargante. A conclusão do julgamento da ADI 4451 e a conclusão do julgamento dessa ADI é clara a respeito do tema. Transcrevo aqui embaixo o despacho que deferiu a liminar. Desse modo, resta evidente que o desejo é pura e simplesmente de rediscutir matéria já decidida por esse colegiado, o que é inviável pela via eleita e não atende aos incisos aos artigos 535 do Código de Processo Civil e 275 do Código Eleitoral. Em razão disso, não havendo omissão ou contradição, obscuridade, eu estou votando pelo desprovimento dos declaratórios. É como eu voto. Consulto se há alguma divergência. Não havendo nenhuma divergência, proclamo o tribunal por unanimidade negou provimento aos embargos nos termos do voto do outro relator. 2.19 da pauta, processo 7.213, embargos de declaração, recurso eleitoral em ação de investigação judicial eleitoral, abuso do poder político e autoridade, Joara, 27ª Zona, embargante José Antônio de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Gorges, Odair Pereira Cardoso, embargado Ministério Público Eleitoral, Sônia Maria Peretti de Almeida. Relator, doutor Samuel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu passo ao relatório. Também cuida-se de embargo de declaração interposta por João Antônio de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Jorge e Odair Pereira Cardoso,
requerendo a modificação do acordo em face de supostas omissões na decisão. Em razões recursais, aduz os embargantes que a cessão de maquinários da Prefeitura e particulares, através do embargante Odair Pereira Cardoso, não teve intuito de beneficiar a campanha dos demais embargantes. Alegam ainda que a cessão está amparada em lei municipal, que foram feitas mediante pagamento e não a título gratuito, e que, dos 3 particulares que utilizaram os maquinários, 2 não eram eleitores na circunscrição de Novo Horizonte do Norte. Em parecer, o Ministério Público Eleitoral manifesta pela rejeição dos embargos em razão da inexistência de qualquer vício a ser sanado. É o relatório. Ouça da Procuradoria. Sim, mantém o parecer pela rejeição, não há nenhum vício a ser sanado. A palavra eminente relator. Da mesma forma, o acordo está disponibilizado a Vossas Excelências e realmente os embargantes alegam haver omissões no acordo, mas esse fato não ocorre. Facilmente se observa que a matéria foi amplamente discutida e os embargantes insistem em reeditar as mesmas teses levantadas nas contrarrazões do recurso. O que eles realmente estão tentando é a rediscussão da matéria já apreciada, que é inviável pela via eleita. Nesse sentido, eu estou trazendo aqui decisão do TSE da relatoria do ministro Eros Grau e informo ainda que a alegação de que a cessão dos maquinários está amparada em lei municipal e que foram feitas mediante pagamento e não a título gratuito, e que dos 3 particulares que utilizaram os maquinários, 2 não eram eleitores da circunscrição de Novo Horizonte do Norte, já foi devidamente apreciada por esse colegiado e consta do acordo atacado. Então, com essas considerações, eu, em consonância e plena harmonia com o parecer ministerial, como não há contradição, omissão, obscuridade previstas pela nossa lei processual civil e pelo Código Eleitoral, eu voto pelo desprovimento dos declaratórios. Eminente relator, desprover o recurso em consonância com o parecer. Há divergência? Não havendo divergência, assim eu proclamo. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Antes de declarar encerrada a sessão, gostaria de comunicá-los e rememorá-los que nós teremos sessão no dia 21, 25, 26 e 28, em razão daquele feriado passado. Então fica já antecipadamente relembrado essas datas. Eu também quero informá-los que nós temos aqui uma estatística, exemplo do que ocorre no 1º grau da pauta limpa, nós temos também uma estatística em 2º grau, dos processos que estão com cada relator e aqueles, o gráfico que demonstra o percentual desses processos, que alguns que podem, inclusive, desaguar na ineligibilidade. Eu vou pedir à assessoria que repasse, Vossa Excelência já tem aqui um espelho de todo esse gráfico, reiterando a solicitação de para todos da nossa comprometimento no sentido de fazer com que esses processos estejam na mais perfeita sintonia, no sentido de dar celeridade, em especial àqueles que podem trazer inelegibilidade no ano vindouro. E com essas... sim, pois não. Até na sessão passada, Vossa Excelência tinha se ausentado mais cedo, eu já tinha feito uma observação parabenizando a assessoria e ao doutor Agamenon, que coordena aí a gabinete de metas, e sugerindo que esses relatórios possam ser efetuados pelo menos uma vez por mês, ou até menos, de repente, e encaminhar por e-mail aos e-mails pessoais nossos, dos membros, não só ao gabinete, né? Para podermos, junto com o gabinete, acompanhar. E na semana passada eu me deparei com esse relatório
E realmente tomei um susto, senhor presidente, uma vez que eu estou encabeçando a lista dos processos com reflexo de inelegibilidade. E diante deste susto, eu já declaro a Vossa Excelência que já está em pauta para dia 21 seguinte, 10 desses processos com AGE. E já estão em processo de minuta, o restante, fechando os 22 processos que me fazem líder dessa lista, que não me agradou muito, não. Então, assumo o compromisso aqui, nobre presidente, de realmente limpar essa pauta de processos com reflexos de inelegibilidade. Vão restar somente aqueles que estão respeitando o devido processo legal e também da ampla defesa, o contraditório, e também informa a Vossa Excelência que 2 dos processos antigos de 2010 estão também respeitando esse devido processo. Um deles, no entanto, Excelência, é importante frisar aqui ao pleno, porque é um processo que é cobrado, inclusive, pela imprensa, em que há cassação, pedido de cassação de deputados. Então, estão no STF processos para serem enviados cópias há mais de 9 meses do gabinete de um dos ministros, onde ocorre o processo do inquérito, que lá por foro de privilegiado. Então, é importante que se diga isso, porque não depende unicamente do gabinete esse andamento. E nos deixa até, assim, constrangidos, uma vez que somente falta enviar cópias do inquérito. É só isso, não tem decisão, mais nada. E 9 meses para chegar até aqui. Mas faz parte, então, desse calvário que a gente está caminhando. Mas aquilo que está ao nosso alcance, senhor presidente, tem o nosso compromisso de que vamos limpar essa pauta aí nas próximas semanas. Bem, eu quero só dizer a todos, informar que o objetivo não é, obviamente, nem causar nenhum constrangimento, muito pelo contrário. Nós sabemos aqui do comprometimento de todos, né, e apenas renovar periodicamente esse compromisso. Não, eu entendo inclusive isso, senhor presidente, e por isso eu acho muito interessante, novo, essa iniciativa da assessoria, porque às vezes no próprio gabinete a gente discute quais são os processos urgentes, mas essa informação dos dias em movimento e os processos com reflexo de inelegibilidade, eles foram cruciais para fazer a lista, porque de fato a gente não tem essa visualização, e aí a eleição de colocá-los como prioridades máximas. Inclusive a gente estava naquela ideia da prestação de contas, que é importante, porque ainda é da eleição 2012, mas essas prestações de contas nem sempre têm a grande prioridade, né? Pois, só uma informação antes de passar a palavra: a relação pessoal desses processos será encaminhados por e-mail hoje ainda. Também quero parabenizar, senhor presidente, que saiu divulgado ontem que estão disponíveis as gravações individualizadas nos processos. Isso é um avanço histórico nos tribunais regionais eleitorais do país. Então, rendemos aqui a nossa homenagem à assessoria técnica, à presidência, à diretoria, por já modernizar essa disponibilização. Agora, cada processo tem lá a sua gravação individualizada do processo disponível no site. Isso é algo realmente espetacular e parabéns a todos. Doutor Samuel. Senhor presidente, eu apenas, rapidamente, mas eu gostaria de deixar, comunicar ao pleno do tribunal que eu, na qualidade de um dos diretores do colégio das escolas judiciárias eleitorais, estive no Rio de Janeiro do dia 13, dia 12 ao dia 15, numa reunião de todos os TRS e de todas as escolas, e ali então foi feita a carta do Rio de Janeiro, onde está praticamente estabelecida as vantagens e a nova os recursos que serão destinados para as escolas judiciárias e que consequentemente vão propiciar as mesmas condições de efetuar os cursos de extensão, os congressos, as reuniões. Nós tivemos lá no Rio, a reunião foi no Palácio da Justiça, no TRE e no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Lá nós pudemos até, inclusive, estão todas as escolas, o Mato Grosso, representado pela nossa escola, participa da direção do CODEG. E na quinta-feira, eu acredito, eu passe a Vossas Excelências todas as atividades que foram exercidas ali, mas é bastante otimista a posição do TSE em fornecer esses subsídios para as escolas do Brasil. E isso foi um esforço muito grande de todas as escolas. Portanto, nós estamos comunicando e vamos passar oficialmente a documentação, acredito que na quinta-feira ou na semana que vem. Muito obrigado. Portanto, feitos os esclarecimentos, agradecendo a presença de todos, representando o Ministério Público, ilustres pares, servidores, declaro encerrada a presente sessão.